Bom dia. Bom dia, olá para você que está nos assistindo aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Nos Caminhos da Fé. Comigo, Kleber Siqueira, e com a minha querida Estela Martins. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Espero que hoje, nessa nossa estreia aqui, né, a gente possa passar um pouquinho daquilo que vai ser o programa durante toda a nossa temporada aqui, né? Hoje a gente preparou aqui um assunto aqui que é mais uma contextualização, né, do programa. E já já a gente já toca nisso aí, não é, Estelinha? Isso, exatamente. No momento, nós vamos colocar um vídeo que o Kleber fez, que é uma introdução também, né, Kleber? Sim. Para a gente dar o nosso start. E estamos naquela condição de sempre, né, gente? Primeira exibição, primeira live, e a gente conta muito com os comentários de vocês no chat. Aí, agora sim, já gostei. Terezinha, bom dia, querida. Bom dia, Vamos Terezinha. fortalecer a nossa, isso, vamos fortalecer a nossa fé. Assim como a Terezinha, eu peço muito a vocês que façam comentários, né? Se vocês não quiserem colocar grandes textos, coloque pelo menos de onde você está assistindo, para que a gente possa convencer o YouTube que esse é um conteúdo relevante para ser transmitido ou compartilhado com outras pessoas. Antonieta, bom dia, querido. Bom dia, Antonieta. Olha, o Sergipe aí, já acompanhando a gente também aqui logo de manhã. Que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Isso, muito bem. Então vamos lá, vamos colocar o vídeo do Kleber. Lembra que eu falei na semana passada que tinha um programa para estrear? Pois é amanhã às 10h30 da manhã. Mas antes, deixa eu falar algo sobre fé. Antes eu não conhecia ou não entendia Jesus. Antes eu não enxergava que espiritualidade e fé são diferentes de religião. Eu confundia religião e fé. Achava que acreditar em Deus e ser temente a Ele era o suficiente. Eu achava que não precisava nem de espiritualidade e nem de Jesus. Eu não valorizava o sacrifício e a dor de Cristo. Eu nunca parei para buscar algo empático no que diz respeito a sentir a dor dele na cruz, a dor dele por nós. Hoje chega a ser difícil imaginar como eu podia acreditar tanto em Deus e não enxergar que Ele havia dado o Filho dele em sacrifício por nós. Mas olhando para trás, eu percebo que cheguei até tentar intelectualizar a fé, o que eu agora vejo que era o mesmo que duvidar dela. Quantas vezes me peguei perguntando de diferentes formas se Cristo realmente existiu? Por que intelectuais e cientistas, pessoas tão inteligentes, não acreditavam em Cristo e buscavam na ciência uma explicação para Deus, Jesus, fé, e eu acreditava? Por que eu tinha que acreditar? E no meio desse turbilhão todo, que durou mais de 30 anos, as coisas foram acontecendo. Doenças, processos, perdas financeiras, injustiças, mortes na família e milagre, milagre, milagres. Provando que por mais que eu não reconhecesse o infinito tamanho do amor de Jesus e assim buscasse me afastar de Deus, Jesus nunca saiu do meu lado e Deus nunca me abandonou. E no momento certo eles me resgataram. Mas resgataram porque no fim das contas a semente de fé que Deus havia plantado em mim, eu nunca deixei de regar. E foi isso que me salvou. A fé. Uma fé que, apesar de ter sido posta de lado por mais de 3 décadas, nunca foi abandonada. Virava e mexia, eu ia lá colocar uma aguinha nela, ia bater um papo com o pai. E ele sempre me ouvia. Muitas vezes eu não entendia porque ele me ouvia. Eu não me achava merecedor de tantas bênçãos. Até que eu senti a fé que estava dentro de mim. E isso mudou minha vida. E se hoje eu sou muito feliz, é porque Deus quer assim. E por isso, sim, sou merecedor. Só que essa felicidade não é só minha, e eu não tenho o direito de não dividi-la. Porque não é fácil descobrir e sentir a fé, mas é possível.
porque ela está dentro de todos nós. Bom, eu tinha preparado aqui, Estela, um textinho até para explicar, né? Porque assim, muita gente deve se perguntar por que fazer um programa para falar especificamente de fé. Por que a fé como fio condutor, né? Mas eu acho que esse vídeo ficou mais, acho que já explica bastante, né? Uma pessoa que durante 30 anos aí fugiu da fé, né? Só que a fé não fugiu de mim, né? Então acho que fica um pouco, por mais que eu tentasse correr, ela era mais rápida, né? Então assim, e aliás, não é que ela era mais rápida, ela estava dentro, então eu não tinha como escapar dela. E isso eu vi muitas vezes, muitas vezes. Apesar de você não estar aqui, ela está em você. Então, aí as coisas foram acontecendo, como eu disse, as coisas foram acontecendo, acontecendo, e hoje eu vejo, né? Cada dia que passa a gente aprende mais, né? E hoje eu vejo as pessoas que dizem exatamente isso. Kleber, os seus depoimentos de como você tentou fugir da fé e como ela não deixou você se escapar dela, é exatamente assim que o Espiritismo explica, né? As coisas vão acontecendo e fala assim, e aí? Acordou ou não acordou? Não acordou? Tudo bem, vai, dorme de novo que eu vou te dar um pesadelo essa noite e aí você vai entender. Aí eu não entendia. Foram 30 anos assim, até que eu entendi. Até que a gente se reencontrou, Estela. Na verdade, foi bem isso, né? Até que a gente se reencontrou e graças a você, você me apresentou o pessoal do Cisco e ali eu pude retomar a minha vida, eu pude voltar a sentir algo que eu senti exatamente 33 anos atrás, né? Que quando eu comecei no Espiritismo, e aí saí por questões que me impediram de continuar, questões espirituais que me impediram de continuar. E quando eu entrei no Cisco, eu falei: não, acho que a vida inteira eu procurei isso. É isso exatamente o que eu quero. E então é isso, né? Eu estou aqui. Deixa eu só falar uma coisinha antes, para que todo mundo. É importantíssimo falar isso no primeiro programa. Aí a Estela até pode me ajudar um pouquinho nisso. Esse programa, ele foi pensado para ser um bate-papo, tá? Antes da gente não tem roteiro. Antes da gente pensar em algum roteiro, não. A gente veio aqui para bater um papo. Não é isso, Estelinha? Eu pensei em um programa assim, que é um programa para pessoas de qualquer idade, gênero, condição social, é para todo mundo, entendeu? E é um bate-papo. Assim, a gente pretende atingir pessoas de todas as idades, sexos e o que mais for, né? Então, já estou começando aqui a sair um pouquinho mesmo dessa história para que a gente acabe transformando isso num bate-papo, né? E contextualizar esse programa, mostrando que não foi aleatório esse programa de fé, né? Esse programa, ele me foi pedido espiritualmente, né? Então, e eu levei quase 6 meses para entender, né? Eu não conseguia entender o que estava sendo pedido para mim, né? E falavam para mim, Kleber, você tem que contar as suas histórias, mas da forma como você construiu a sua vida. E como eu construí minha vida? Sendo jornalista, escrevendo, né? Então, só que eu tentava passar isso para o papel e eu não conseguia. Eu não conseguia entender. E aí as coisas foram assim, devagarzinho, devagarzinho, e uma palavra, ela ficou muito recorrente. Uma palavra, ela estava sempre presente em todas as minhas ações. A palavra fé. Então a coisa foi se fechando, foi se fechando, foi se fechando, até que eu entendi que eu tinha que falar de fé. Porque foi a fé que construiu a minha vida, junto com a minha profissão. Porque se não fosse a fé que estava lá dentro de mim e que eu negava e que ela pedia a passagem todo dia, eu não estaria aqui hoje, né? Então é isso. Acho que
Se alguém precisa de mais alguma explicação do programa, por favor, peça que a gente tenta, né, Estelinha? É, acho que o fundamental aqui é dizer que a fé sempre caminhou com o Kleber, né, nos momentos que ele já viveu, né? Que assim como todos nós, ele já teve muitos problemas, nem tanto como todos nós, ele já teve muitas questões de saúde, né, complicadas, graves, e a gente vai conversar sobre isso, mas a fé fez com que ele enfrentasse todas essas situações de outra maneira. E é o importante que eu acho também, Kleber, da gente colocar aqui, é que essa fé, embora hoje o Kleber esteja frequentando o Cisco de Luz, que é o que ele acabou de citar, que é uma casa espírita em São Paulo, na capital, ele conviveu com essa fé de formas diferentes, né, ao longo desses 30 e poucos anos, né, Kleber? Não Sim. necessariamente atrelados a uma ou outra tradição religiosa. Ele caminhou com ela, com essa fé, né, fazendo parte da caminhada dele, mas com conhecimentos e tradições religiosas diferentes da do Espiritismo, que não é o meu caso. Eu, quando tinha 3 anos, meus pais já estavam se desligando do catolicismo e indo para o Espiritismo, né? Com uma passagem breve pela Umbanda, e foram para o Espiritismo por sugestão de componentes da Umbanda mesmo, né? Então, é diferente, eu acho, pelo que eu percebo das pessoas, quando elas contam, ao chegar no centro espírita, essa caminhada, essa passagem por outras religiões, por outras tradições é, religiosas, cria um outro conhecimento, dá outra estrutura para a pessoa. E isso é interessante. Não é de maneira nenhuma ruim, né? É sempre muito bom, né? A gente tem outro olhar para essas religiões, respeito pelo entendimento que existe ali. Isso eu acho fundamental. Mas acredito, Kleber, que você falou, né, que me reencontrou e eu indiquei o Cisco, na verdade, nós nos reencontramos porque você estava à procura, né? Você já estava procurando alguma coisa e Exato. essa sua procura fez você ir encontrando as pessoas até a gente começar a gravar as nossas histórias. E aí, para quem estiver assistindo a gente depois, vai ver que Terezinha já fez, inclusive, um comentário aqui que já conhece Kleber, né, por conta das nossas histórias, que foi um quadro do Bom Dia Café, que é uma live aqui do canal Renovando Consciências também. Então, Kleber já contou essas histórias lá, essa primeira etapa, né, esse primeiro contar de suas próprias histórias que trouxe nós dois até aqui. Mas eu De estou novo, aqui né, Estelinha? porque essas ideias todas, esse pensamento todo, toda a construção do Caminhos de Fé, do Kleber, e aí eu vou ficar aqui só acompanhando. De vez em quando eu dou meus pitacos, mas eu vou aqui acompanhando. A Dolores Não, já chegou. e legal você falar isso, Estela, da minha base, né, religiosa, porque eu nasci dentro de uma denominação evangélica, né? E muito forte, né, em todo o Brasil, aliás, em todo o mundo, né? E, e toda a minha base foi feita lá, né? Então, assim, até os meus 11, 12 anos, eu só frequentava aquela igreja, né? A partir dali, eu comecei a conhecer um pouco do catolicismo, né? E eu tinha uma tia que eu era apaixonado por ela, e eu queria que ela fosse minha madrinha, uma irmã da minha mãe. E ela gostava muito de mim e eu amava aquela tia, né? E eu queria que ela fosse minha madrinha e ela era católica. Aí eu falei, não, eu quero minha madrinha, então eu vou ser católico, né? E, e comecei a frequentar o catolicismo. E estou sendo bem sincero, né? Eu comecei a frequentar o catolicismo porque eu queria uma madrinha. E eu queria que minha madrinha fosse minha tia Sueli, né? Que, aliás, já desencarnou há alguns anos. Desencarnou nova ainda. E,
Então, assim, e aí eu fui para o catolicismo, mas sempre tendo contato com outras religiões, né? E conheci o espiritismo. E eu acho, por isso que eu estou falando, foi interessante você falar. Eu acho que o que me afastou do espiritismo no começo foi exatamente a falta de conhecimento, né? Ou o embasamento muito grande que eu tinha de uma outra religião, né? Que confrontava um pouco com o espiritismo. E o meu baixo conhecimento, ou minha ignorância praticamente total, né? Não me deixou permitir o que estava acontecendo, né? E eu posso até já vou contar aqui uma pequena história já né? Eu comecei a frequentar o espiritismo e comecei a perceber que eu tinha mediunidade, né? E as pessoas ficavam ali comigo para que eu desse passividade e fosse recebesse um espírito, né, ali para poder falar, né? E eu não conseguia dar passividade. E aí fui trabalhando, fui trabalhando isso nas reuniões espíritas que nós tínhamos lá. E um dia eu estava conseguindo, né? E nesse momento que eu estava conseguindo, me deu uma vontade gigantesca de dar uma gargalhada. Mas do nada, assim, eu segurei para não dar aquela gargalhada, porque ela veio muito forte dentro de mim. E quando eu segurei, o rapaz que estava do meu lado, ele explodiu em gargalhada, mas muito alto, né? Eu segurei e ele explodiu no mesmo instante. Aí as pessoas foram para ele, né? E começaram a tentar acalmá-lo, 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 acalmá-lo. E ele ria, ele ria, ele ria. E as pessoas falavam: Você, olha, irmão, você conversaram com ele, tal, tal, tal. Sei lá quanto tempo depois, minutos e minutos depois, alguém perguntou para ele: Mas por que que você veio aqui atrapalhar a nossa reunião espírita? Ele virou e disse assim: Eu não vim atrapalhar a reunião espírita. Eu vim aqui só por um motivo, para atrapalhar essa pessoa que está do meu lado. Eu vim especificamente para atrapalhar essa pessoa que estava do meu lado. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei: Nossa, um espírito veio para me atrapalhar. Eu fiquei com medo, né? Ignorância, e ninguém me explicou na época que aquilo, sabe, que aquilo poderia acontecer e que poderia ficar tranquilo. Não, simplesmente me ignoraram ali, né? Eu não tinha conhecimento nenhum. Aí eu voltei na semana seguinte e tudo calmo. E eu fiquei com medo de dar passividade, não tinha mais. Eu não conseguia me concentrar e a coisa foi complicando, complicando. Eu frequentei mais uns 2 meses e falei: não, eu não é para mim. E eu saí. Você foi para reunião mediúnica sem preparo nenhum anterior. É isso? Exatamente, Então, exatamente. esse é um problema. Quando a gente fala, e aí eu vou estender, né? Porque a gente está falando aqui não só de espiritismo, mas quando você vai para uma religião qualquer que seja, você precisa primeiro conhecer essa religião. Você precisa se inteirar do que acontece ali. Você precisa saber, entender o comportamento das pessoas para você não ficar com essas dúvidas ou com esses entendimentos equivocados. E a gente tende a entrar nos lugares e não dizer, não entendi isso aqui. Ah, me explica melhor. É engraçado, né? Porque meu filho, o André, que me esclareceu sobre isso. Essa vergonha de não saber, a gente aprende na escola, né? Porque quando a gente entra na escola, se você fizer qualquer pergunta, ah, professora, eu não entendi que 1 mais 1 é igual a 2. Todo mundo zoa com a cara. É É verdade. burro, não entendeu, não presta atenção no que a professora está falando, todo mundo desce o porrete no aluno que diz que tem uma dúvida, quando, na verdade, esse deveria ser o comportamento de todos nós, né? A gente mostrar quando a gente não entendeu e quando a gente tem dúvida, e esclarecer essa dúvida. Mas a gente não faz isso. E no espiritismo, assim como nas outras religiões, com certeza, isso vira um problema, porque você entende errado, ou você cria conceitos que estão deturpados, você dá explicações que são suas, que não são pertinentes àquela religião ou àquela situação.
Por isso que no Espiritismo a gente fala tanto que é preciso estudar. Porque senão você vai para uma reunião mediúnica sem nenhum tipo de orientação, você passa por essas situações que nem a do Kleber. Não precisa ter medo. O espírito podia estar ali por conta disso? Podia, mas podia também estar só inventando uma situação para deixar você com medo, porque ele percebeu que alguém ali poderia ficar amedrontado com essa história. Então, ele se apresenta de uma forma específica para criar medo, né? Para criar umas situações que façam com que a gente desista do trabalho em benefício do próximo. Mas isso tudo a gente tem que estudar para aprender, né? Para entender, para saber como é que se dá, de que maneira você resolve essas situações. Na verdade, o grupo também que estava te acompanhando tinha que ter te explicado. Mas certamente, como isso foi há muito tempo, também havia pouco entendimento sobre a importância do estudo no Espiritismo. Essa importância toda, essa ênfase no estudo, ela é mais recente um pouco, né? Exatamente. Toca também para Exatamente. você, ó. Então, Estela, e aí o que acontece? Dali para frente, eu me afastei, né? E exatamente como eu falo no vídeo, os 30 anos que seguiram, os 33 anos que seguiram, foram anos em que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Ali foi realmente tudo de mais forte começou a acontecer, né? Ou seja, querendo, me buscando de novo, entendeu? Tipo, você não é para sair daqui, você tem que entender o teu caminho, né? E o que foi usado isso foi a fé. Mas como você disse, não foi só dentro do espiritismo que isso foi alertado para mim, né? Porque durante esses 33 anos, apesar de não seguir uma religião, eu segui várias, né? Então, assim, eu buscava a fé em algum lugar. Eu sempre estava frequentando alguma coisa, por quê? Porque, como eu também disse no vídeo, para mim o que importava era Deus, né? Eu estando com Ele, né, eu teria um caminho, né? Então eu buscava isso, buscava. Né? É exatamente isso, né? Não é? Sim, eu teria um caminho, né? Então esse caminho ia me direcionar. Eu tinha que caminhar. E aí eu fui buscando, fui buscando. E dentro desses outros lugares, né? Uma história que eu ainda vou. Porque assim, hoje a gente não vou contar todas as histórias, né? Nem uma mais completa, né? Mas dentro de um desses lugares, foi dito para mim, né, que o que Deus queria de mim, Deus não queria nada de mim, especificamente, ele falou comigo naquele dia, que ele não queria nada de mim que não fosse a minha fé, porque eu era um homem de muita fé. E era isso que eu tinha que procurar. Isso já tem, sei lá, eu lembro, meu filho tinha. O Lucas tem 27 anos hoje, ele tinha uns 8, 9, então tem uns 18 anos que isso aconteceu, né? Então, assim, e eu continuei buscando, né? E essa questão de eu ser uma pessoa de muita fé, na verdade, assim, eu tinha essa fé, mas eu também não percebia. Eu não sei se eu não percebia ou eu não valorizava, né? Às vezes fico na dúvida, né? Porque algumas Será que pessoas. não era só você não refletir sobre isso, não parar para pensar sobre isso? Perdão, eu não entendi, Stella. Será que, na verdade, não era que você não percebia, mas você não parava para pensar sobre isso exatamente, né? Exato, Porque é isso. é um período de concentração na profissão, família, filho nascendo, aí você tem a questão do sustento de todo mundo, e aí a gente não para pensar, fazer esses questionamentos mais filosóficos, digamos assim. É por isso que eu uso a palavra valorizar. Eu não valorizava isso, mas não é que eu estou desvalorizando. Quando eu digo não valorizava, eu uso muito essa expressão, né? É porque eu não me preocupava com isso, né? Eu não dava um valor para aquilo que merecia a minha preocupação. Então, exatamente, eu não pensava. Não, isso aqui, hoje eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar das 9 da manhã, das 8 da manhã, das 7 da manhã até às 6 da tarde. Eu tenho que dar o sustento para minha família.
e eu tenho que melhorar no trabalho porque tá pouco ainda. Então, assim, você tem mil coisas na cabeça, eu tenho que estudar à noite porque eu vou ter que melhorar o que eu tô fazendo. Então, tem tanta coisa que passa pela tua cabeça que o que menos importa é você se preocupar se você está ou não tendo fé, né? Por quê? E é exatamente como eu coloco no vídeo. Porque na minha cabeça eu tinha Deus. Então, tá. Então ele está olhando por mim, o resto não importa. E essa história que eu falo de Jesus Cristo também é verdadeira, tá? Eu nunca, voltando à palavra, eu nunca valorizei, eu nunca me preocupei em tentar entender Jesus. Eu via as pessoas falando, porque Jesus tal, tal, e eu olhava assim, com uma cara de patso, né? Mas o que essas pessoas estão falando, né? Tá, legal, o cara, né? Jesus, tal. Quando eu parei para tentar entender a vida de Jesus, eu comecei a chorar. Eu me senti tão mal, ó, sinto vontade de chorar agora, eu me senti tão mal. Falei, gente, como é que eu pude acreditar tanto em Deus e não pude entender que ele deu o filho dele por nós, assim, e o que o filho dele passou por nós, né? Eu senti uma vergonha tão grande, eu me senti tão mal, eu chorei tanto. Aí que eu comecei a entender, e foi aí que a fé começou a... E assim, e hoje eu entendo muito, né, essas pessoas que não conseguem caminhar na fé, não conseguem alcançar a fé, porque eu passei por isso, né? E eu sei quais são os caminhos, como esses, inclusive, que você mostrou agora, Estela. A própria profissão, a vida pessoal, a família, tudo, né? Muitos são as fontes que acabam te impedindo de você chegar lá, né? Mas uma hora a gente chega. E aí eu entendi que aquele pedido que me foi feito era trabalhar dentro da minha área, que é o jornalismo, fazendo alguma coisa que levasse as pessoas aonde? Aos caminhos da fé, né? Por isso o nome Nos Caminhos da Fé, né? E é isso, sabe? E aí a gente me senti muito envergonhado. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Não, aliás, eu não tenho vergonha de falar. Eu me senti muito envergonhado de não entender Jesus Cristo, de levar tantos anos, tantas décadas. Tant... Gente, eu frequentei tanto a igreja e eles não conseguiram me mostrar isso. Eu tive que descobrir isso Então, por conta própria. porque não vai ser nunca o outro que vai fazer isso com a gente, Kleber. Essa é uma experiência individual. Essa é uma experiência que não pode ser passada para a gente por outra pessoa. Por isso que tem tanta gente que fica procurando, né? Procurando, porque há necessidade de ir atrás, de procurar, de buscar, né? A gente não vai ser com, olha, eu sempre acreditei no espiritismo, eu cresci, né, na doutrina, eu fui evangelizada, eu participei de mocidade, eu adorava ir domingo de manhã na evangelização e na mocidade, fazer campanha Alta de Souza, isso para mim sempre foi fundamental. É, 16 anos, com 15, 16 anos, eu já estava em reunião mediúnica. E achava que eu tinha fé, que eu acreditava, que aquilo estava certo. Para mim, estava tudo certo. Até o dia que eu estou lá na Casa do Caminho, que era o centro espírita que eu frequentava antes, ah, frequentei lá durante 20 e poucos anos. E aí a Vivian, eu já contei essa história 1 milhão de vezes, mas eu conto sempre, porque tem coisas que a gente precisa compartilhar com as pessoas para elas entenderem a vida delas também, né? Que é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Cleber? Sim. A Vivian foi fazer uma palestra, e eu já tinha assistido dezenas de palestras dela. Não me pergunta qual era o tema, porque eu não lembro mais. Mas ela parou e falou assim: fé era você estar na beira do abismo, sabendo que tem que chegar do outro lado e continuar andando. Nossa. Aquilo foi para mim uma bomba na minha cabeça.
Eu não lembro o que ela falou antes, também não lembro o que ela falou depois, porque eu não conseguia sair daquela frase, sabe? Aquilo ficou ressoando na minha cabeça. Ela plantou Eu, aquela frase na sua cabeça. e aquilo, uau, é isso. Cara, eu já devia ter ouvido essa frase 1 milhão de vezes, porque ela nem é nova, nem foi a Vivian que inventou. Mas ali, naquele momento, era ela falando e era meu momento de entender o que é fé. É estar na beira do abismo, sabendo que tem que chegar do outro lado e continuar andando. Aquilo para mim foi fundamental. Quantos anos eu tinha ali? 70. Você percebe? Eu perdi alguma coisa antes disso? Eu avalio que não. Eu avalio que não. Porque eu acreditava como você, só que eu acredito, eu segui e fiquei numa única religião. Embora tenha conhecido pessoas de outras religiões, tenha tido curiosidade sobre elas, tinha me interessado por aprender, mas eu sempre fiquei no espiritismo. Não muda nada, né? Nem a minha vida, nem a sua. Você estava buscando um lugar. Eu tinha um lugar. Eu já tinha meu lugar. Você estava procurando o seu. E nós dois esperamos muito tempo para estarmos maduros o suficiente para entender o que é fé. Exato. E aí ninguém vai falar para a gente o que é. Somos nós que vamos acordar. Eu acordei nessa palestra da vida com essa frase dela e você acordou em outro momento. Quando você refletiu e viu que aquilo que você acreditava ser fé não era exatamente, era outra coisa. Então, é um amadurecimento, né? É um amadurecimento que não é só físico, mas é um amadurecimento espiritual, eu acredito, né? Esse é o que eu penso sobre isso. Ah lá, a Dolores está falando que ela se envergonha sempre. É verdade. Ah, A sei gente muito não bem. para, né, Dolores? Eu devo, ainda faço, então eu Bem devo, exato. lembrado, Dolores, bem lembrado. A gente se envergonha sempre, né? Eu É, contei dessa vergonha, mas todo dia a gente passa uma vergonha nova. é verdade. Eu viajei recentemente, né? E estava contando isso também. Eu estava numa rodoviária X esperando o ônibus e aí eu senti um preconceito errado numa situação e eu fiquei parado olhando, falando, creio, não posso ser capaz de ter tanto preconceito assim dentro de mim, não? E aí eu tive essa vergonha. Ai, que vergonha do meu preconceito. Ai, que vergonha do meu preconceito. Aí eu segui a instrução, fiz uma prece pela pessoa que foi alvo do meu preconceito, que eu não tenho coragem de contar aqui, já estou avisando, porque para mim foi tão feio sentir aquilo que eu não tenho coragem de contar. Mas eu fiz uma prece pela pessoa, sabe, pedindo desculpa pelos pensamentos ruins que eu tinha tido. E aí continuei prestando atenção. Eu não falei nada, nem tomei uma atitude, mas eu pensei, sabe? Eu pensei. E aí eu fiquei olhando para essa pessoa e pensando, nossa, tanta coisa boa ali. Fui identificando as coisas boas que eu conseguia ver, sabe? Como uma forma de desfazer aquele pensamento preconceituoso que eu tinha tido. Mas é bravo a gente tomar esse tapão na cara, né? É É. sempre preconceituosa, assim. Você me fez lembrar de uma, de uma vez que eu chorei muito também, passei uma vergonha tão grande, mas essa eu posso contar. Inclusive tem um pouco a ver até com, com, a- com esse conceito do programa, né? De eu nunca ter parado para pensar, né, se Deus estava gostando ou não das coisas que eu fazia. Eu simplesmente tinha Deus na cabeça, vou tocar minha vida e depois eu chego em casa à noite e converso com Deus. Que eu sempre digo nas minhas orações assim, eu não faço oração, eu tenho uma conversa com Deus, né? Eu porque as minhas orações nunca são iguais umas às outras, então é sempre um papo que eu bato com Deus, né? E, e eu nunca pensei se Deus estava
pensando, eu nunca pensei, estou fazendo coisa errada ou certa, né? Estou fazendo caridade ou não? Eu vou dar 2 exemplos aqui, né, de bom e ruim, né? Certa vez eu tinha um colega que ele sempre reclamava do trabalho e que ele deveria ser o chefe da redação, que ele deveria ser chefe, que ele deveria ser chefe, e ele chato pra caramba. Os 2, 3 anos reclamando, assim, e ele reclamava muito. E ele falava 2, 3 vezes por ano: vou pedir demissão, vou pedir demissão, vou pedir. E falava, e enchia o saco, enchia o saco, enchia o saco. 1 ano, 2 anos. No terceiro ano, um dia nós estávamos num restaurante, todo mundo, umas 10 pessoas da TV, reunidos. E ele começa a falar, pô, a gente comendo, almoçando legal, e o cara blá 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 blá. E ele estava na minha frente, infelizmente. Aí eu fui pouquíssimo cristão, olhei para a cara dele e falei, você não vai pedir demissão. Ele falou, vou. Eu falei, você não vai, você sabe, e eu sei por que você não vai pedir demissão. Ele falou, por que eu não vou pedir demissão? Eu falei, porque essa é a 10ª vez que você está falando isso e você nunca teve coragem. Você não é homem para isso. No meio de 10 pessoas. Eu estourei e falei. Ele levantou, foi e pediu demissão. Imagina como a redação ficou comigo. Já pedi perdão para ele. E aí, quando eu pedi perdão para ele, foi legal, porque ele virou para mim e falou: Kleber, você não sabe o bem que você me fez. Eu queria muito ir embora para Londres e fui, graças ao meu pedido de demissão. Quer dizer, eu não sei se ele falou aquilo para me confortar, não sei, não sei. Mas assim, é algo que eu me envergonho muito até hoje, sabe? De não ter tido paciência. Não era da minha conta, gente. Por que que eu fui fazer aquilo? Não, nossa, porque, olha, todo mundo devia estar pensando em fazer a mesma coisa que você fez, né? Vamos combinar, sabe? Porque Sim, todo imagino que mundo fica sim. incomodado quando uma pessoa fica repetindo, repetindo e não faz, né? Ah, não, repete, repete, repete. A gente, eu fico cansada quando eu fico reclamando sempre da mesma coisa. Por outro Mas, lado, enfim, Estela, eu falei que eram 2 casos, né? O outro caso foi com a mesma turma, né? Foi com a mesma turma, com a mesma equipe com a mesma redação de pessoas da mesma TV, da TV Senac, na época. Durante 1 ano, eu trabalhei voluntariamente num orfanato, né? Toda quinta-feira eu tinha autorização do meu diretor, como a única pessoa da TV que sabia era o meu diretor, porque eu tinha que me ausentar nas quintas-feiras, né? Então ele me autorizou para isso. E ninguém na TV nunca ficou sabendo disso. No final do ano, eu queria dar presente para todas aquelas crianças. E eu não tinha condição de comprar presente para todo mundo. Aí eu chamei uma menina, uma colega, que eu tinha muita confiança nela, e falei para ela assim: Fabi, vamos criar uma tia sua, daí que trabalha num orfanato, tarará, tarará, e ela topou. E a gente arrecadou um monte de presente, mas assim, na redação, todo mundo colaborou. Sobrou presente para as crianças do orfanato. E eu me vesti de Papai Noel e fui entregar, né? E ninguém na TV nunca ficou sabendo que era eu. Né? Por quê? Também tem esse lado, entendeu? Ao mesmo lado que às vezes eu estouro e passo vergonha, como, como passei ali, às vezes eu também tenho isso. E assim, eu me apegava um pouco a isso em Deus, né? Falei, eu sei que eu fiz aquela cagada ali, mas por outro lado, Deus também, meu Deus, eu também não sou tão topeira assim, né? Eu também. meu pai, Oi? negociando com o pai. É mais ou menos isso, né? Então, assim, poxa, eu sei que, né? Mas você sabe que quando a gente vai fazer, ou pelo menos essa é
isso que eu aprendi no Espiritismo, né? Não sei, hoje em dia eu falo só assim, isso é o que eu entendi do Espiritismo, porque você vai ler de novo e ver que você entendeu errado. Mas o que eu entendi é que quando a gente desencarna, nós temos mais clareza ou a possibilidade maior de colocar na balança com maior exatidão o que a gente fez de errado e o que a gente fez de bom. Porque a gente não é nem só luz e nem só sombra, né? A gente tem um pouco das duas coisas. É isso que a gente acabou de contar aqui, né? Nós acabamos de falar sobre isso. É um pouco luz, um pouco sombra. E a gente se prende muito e enfatiza muito o nosso lado sombra, quando, na verdade, a gente precisa do lado luz para lapidar esse lado sombra, né? A gente precisa dar ênfase nas coisas que a gente faz de melhor, com o nosso melhor lado, com as coisas que a gente tem de melhor para entregar para as outras pessoas, justamente para que esse lado sombra fique cada vez menor, não é? Engraçado, Estela, você falar isso, porque foi exatamente essa questão que aconteceu comigo semana passada. Na terça-feira eu estava na reunião lá no Cisco. Deixa eu só falar uma coisinha, eu vou voltar para esse tema aqui depois. A gente está falando de Cisco, de espiritismo e tal, mas o programa é Nos Caminhos da Fé. A gente fala de espiritismo aqui porque eu sou espírita e a Estela também, né? Então acaba sempre a gente fala um pouco daquilo que a Estela já conhece, daquilo que eu estou começando a conhecer agora, porque eu estou começando a conhecer tudo agora. Eu sou uma criança, apesar dos meus 60 anos de idade, eu sou uma criança ainda dentro do espiritismo. Eu sou um bebê, na verdade. Então, a gente acaba falando um pouco dentro do espiritismo, mas não é só espiritismo, né, Estela? Como a gente já citou aqui outras, é nos caminhos da fé. E fé não tem religião, né? Então, só queria deixar isso claro, né? Porque se alguém estiver assistindo, mas estão falando só de espiritismo. Não, não é só espiritismo. A gente está falando de fé, né? E o programa é sobre fé. Obviamente, vamos falar mais de cristianismo e espiritismo, ou espiritismo cristão, dentro daquilo que a gente conhece, né? Mas voltando à terça-feira passada, não ontem, a outra. Lá no Cisco, a gente sempre lê o Evangelho, e aí pediram para que alguém abrisse o Evangelho numa página aleatória. E pela primeira vez, desde que eu estou lá, desde setembro do ano passado, pela primeira vez, terça-feira passada, caiu fé. Eu já estou há, sei lá, um mês nessa loucura, você sabe disso, Estela, de montar esse programa, de toda a parte técnica, toda a parte visual. E antes que a gente se esqueça também, agradecer muito ao nosso querido James Eduardo, que é o nosso programador, o cara que Verdade, fez todo verdade. esse projeto visual aqui, o James Eduardo, um cara maravilhoso, amo de paixão, É, conheço ele há, sei lá, uns. fantástico. Gente, eu conheci ele ontem e ele já é meu amigo. Exato, percebi, Estela, que vocês se gostaram muito. Que bom humor, né? Adorei o bom humor dele. E você Adorei. vê que a gente não conversa normal, né? A gente é sempre um brigando É, com o outro, né? A gente, não, você não nossa, sabe fazer isso, vai para lá. dois velhos conversando. Dois velhos conversando. A gente não consegue conversar normal. É sempre brigando. Mas a É, gente não se desgruda também, né? A gente tá junto há sei lá quanto tempo. É amigo, né? Amigo é isso. é, Então, Esther, e aí veio a palavra fé. E uma pessoa falou sobre fé, lá, né? Aí outra pessoa, que é a Vitória, deu uma explanação sobre fé, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi sobre fé. Inclusive, já conversei com ela segunda-feira e pedi para ela vir aqui ao programa, se ela daria para esse prazer para a gente de ser uma entrevistada nossa aqui. Ela já topou de cara. Eu falei, eu quero que você legal. fale sobre fé. Exatamente o que aquela conversa que a gente teve aqui segunda-feira. Ela falou, claro, Kleber, eu vou lá. Né? E ela vai vir falar com a gente aqui. Né? Tem só que Tá arrumar um bom, dia para ela aqui. E quando o Álvaro começou a falar, já ele estava
Eu não lembro quem era o espírito que estava com ele, mas começou a falar muito, começou a falar sobre vaidade, que a vaidade não pode tomar conta, nunca, do bom espírito, né. E começou a falar, aí eu falei assim: "Ah, meu Deus, a palavra é fé, a palavra que veio hoje aqui é fé". Ele está falando de vaidade, será que ele está falando que eu estou fazendo um programa por vaidade? Será que eu alguma coisa que eu não estou exatamente isso que você falou agora, Estela. Que a gente Ah, fica procurando o lado obscuro da coisa, sabe. E eu falei: é, "Eu nem tinha pensado nisso". Falei: "Gente, eu estou querendo fazer um programa para ajudar as pessoas, para abrir caminho da forma como abriram para mim, e eu preciso, né, e os espíritos estão me pedindo isso, eu preciso abrir esse caminho". Aí, de repente, começa uma coisa, eu falei: "Gente, será que sou eu? Será que essa palavra é para mim? Será que essa mensagem é para mim? Será que sou eu que sou vaidoso?". Aí já comecei a me culpar, né. Aí entrei no carro das pessoas que eu pego carona e falei isso. Falei: "Vocês viram a palavra hoje lá do caramba, será que era para mim?". Aí ele: "Para, Kleber, olha o lado bom da coisa, não é nada disso". Aí: "Olha, tenta enxergar o lado bom, Kleber". Eu falei: "Ai, meu Deus do céu", porque eu já estou tão neurótico, né, eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu estou 2 meses nessa loucura. Agora faltando uma semana, me vem essa palavra torta aí, eu já achei que era comigo a coisa, né. E aí bem em cima disso, Stella, a gente sempre busca, sei lá por quê, a tendência de olhar um pouco o lado mais obscuro, né, e a gente tem sempre que, na verdade, pensar nas coisas boas que a gente faz, né. Porque a gente é. também faz coisas boas, a gente não é só gente ruim, né. Então a gente procura sempre estar fazendo coisas que a guia ajude os outros. E nos ajude também, né. Porque sempre quando a gente ajuda alguém, a gente está se ajudando, né. A Isso é verdade. caridade não é só para os outros, né. Aliás, Não. na maioria das vezes a caridade é para nós. E a gente recebe de formas diferentes, né? De várias formas, né? O que eu querendo dizer. Porque a gente recebe com aquele sentimento gostoso que vem no coração, eu ajudei alguém, né? A gente Sim, recebe o que a gente aprende com a situação da outra pessoa e com a disponibilidade do outro em receber ajuda, que é outra coisa que o nosso orgulho costuma dificultar a nossa vida, que é pedir ajuda para o outro, aceitar a ajuda do outro. Então a gente vai aprende, né, sobre isso. Normalmente a gente conquista um amigo que pode ser exato. um amigo para a vida cotidiana, mas certamente vai ser alguém que vai ter uma consideração diferente por nós, né? E assim vai. Ah lá, a Ernestina falando, ó, caridade é uma via de mão dupla, exatamente. Exatamente, exatamente. Marildex, nossa universitária, bem-vinda, querida. E uma coisa, Estela, que você comentou, nós, quando a gente começou com o Nossas Histórias, obviamente, o James também estava na minha retaguarda ali, né. Todo Viver Sem Preconceitos, só para vocês entenderem, quem ainda não sabe, Viver Sem Preconceitos é um site que eu tenho, um portal, né, onde eu trabalho ali, o apoio a todas as minorias, né. Então, o próprio nome já diz, né, viver sem preconceitos, né. Então eu dou voz a todas as causas, a todas as comunidades, né. Então é isso. E quando, o James está sempre ali comigo, né. E nós já tínhamos conversado sobre ele, eu não sei se você lembra disso. E eu já tinha falado dele para você, eu falei: "Um dia eu tenho que pôr a Estelinha em contato com o James, um dia eu tenho que fazer os 2 se conhecerem, eu tenho que fazer com que eles se conheçam, né, porque eu sei que eles ainda podem trabalhar juntos, porque ele tem espaço para a Estela e a Estela tem espaço para ele. Eu sei que eles 2 juntos podem dar jogo em alguma coisa aí para frente ainda, né". O Viver Sem Preconceitos aí, ó. Esse é o site, né, quem quiser conhecer, é um outro trabalho que eu faço. Também, foi muito engraçado esses dias, né? É, a Odete é minha esposa. E nós estávamos conversando, né?
Aí falando sobre caridade, né? Aí ela virou e falou assim: Ô Kleber, você já parou para pensar no viver sem preconceitos? Eu falei, como assim? Ela falou: quem em sã consciência trabalharia 5 anos gastando dinheiro para manter um site, manter um portal, manter isso, parará, sem ganhar um centavo só para ajudar os outros? E ainda diz que isso é trabalho. Quer dizer, esse é o teu Tá, trabalho, vamos né? falar da importância que é você não ter preconceito. Aí eu parei, pensei, falei, eu nunca tinha pensado, Dete. Você fica falando de caridade, que você não faz caridade, que você não faz caridade. Você precisa começar a valorizar suas coisas, Kleber. Aí eu tomei aquele puxão de orelha. Falei, caramba, é mesmo, viver sem preconceitos tem 5 anos, nunca ganhei um centavo. Quantas pessoas eu já ajudei ali? E eu não tinha aquilo como caridade. Mas, e na verdade, Estela, vou ser sincero aqui. Não penso como caridade. Sabe por quê? Porque aquilo eu faço para mim. É, eu preciso dele, entendeu? Não, mas aí é uma questão importante também, né? A gente está falando de fé, nós vamos puxando os assuntos que são correlatos. E Sim, caridade é um. A gente tem um conceito equivocado de caridade, que é cultural, né? E não tem a ver com as religiões, tem a ver com a cultura que nós temos no nosso país. E caridade é entregar para o outro aquilo que nos sobra, sabe? A gente não tem o conceito de caridade da forma mais ampla e mais precisa a respeito dele. Caridade é você fazer bem ao próximo, e não com o que te sobra, mas com o que ele necessita. sim, exatamente. E a gente, então, acho que a Odete está coberta de razão, porque é uma caridade. É porque no seu conceito jornalístico e no meu também, esse é um tema pertinente, né? Falando tecnicamente, na questão da comunicação, é um tema pertinente, é necessário. Você fez uma, você, eu imagino, né, que para criar o Viver Sem Preconceito, você fez uma avaliação jornalística a respeito do que você Sim. ia fazer nesse site e qual era o seu objetivo. Então, pela questão muito técnica, você deve ter deixado a questão da moral Exato. muito tão presente, né? E aí, por conta disso, ela deixa de ser uma caridade, mas é. Mas é. Então, não nesse conceito mais clássico que a gente tem, mas se você pensar que você está fazendo bem para outras pessoas, mostrando que é necessário viver sem preconceito, é uma caridade. E é bem isso que você falou, Estela, porque o Viver Sem Preconceitos, ele é o resultado de um trabalho de 20 e tantos anos, que começa lá em 2001, na minha pós-graduação. Quando eu fui fazer a pós-graduação, a minha pós-graduação era trabalho que combate os preconceitos. Já comecei ali em 2001 tentando fazer um trabalho que englobasse todos os preconceitos. E eu fiquei 4 anos lutando com a minha orientadora, que eu queria pegar todos os preconceitos. Ela falava: não, tem que ser um só, tem que ser um só. Você tem que pegar uma causa e trabalhar ela. E eu falava: não, vou fazer todas, vou fazer todas, vou fazer todas. Aí depois de 1 ano e meio de briga feia, eu falei para ela que ela tinha razão. Né? E aí eu fiz o meu TCC, que era Homossexualidade ou Amor às Chamas, um breve relato sobre o preconceito. Depois escrevi o livro, que é a história de um menino que é uma pessoa com deficiência, né, que é o Fernando, o menino sem dedos, e culminou com o site. Né? Isso foi de 2001 para cá. E em 2021 eu crio o Viver Sem Preconceitos.
Que foi um trabalho de 20 anos depois eu criei o Viver Sem Preconceitos. E é isso, foi uma coisa muito técnica, né? É um trabalho de coisas técnicas em cima de coisas técnicas. E por isso eu nunca, sem brincadeira, eu nunca enxerguei que era uma atividade caridosa. Nunca, nunca, nunca. Aí a Odete falou, pô, você fica falando dessas coisas, você nunca parou para pensar no que você faz? Aí eu parei, pensei, falei, pô, ela tem razão, né? Apesar de eu não enxergar isso, ela tem razão, né? É também, né? Mas é isso, né? E como você disse, são coisas correlatas, por isso que a gente saiu um pouquinho do tema fé, mas são essas questões também que nos mantém forte no caminho da fé, entendeu? Né? Porque caridade tem a ver com o cristianismo, né? Tem a ver com Deus. Então você tendo essas bases, né? Você se mantém na fé. Você não perde, né? A fé. É isso. E é isso, né? Muito bem. Deixa eu uma outra coisa também, Estela, perdão. É, Uma coisa nós já importante. temos tarde. O momento que eu descobri, teve um momento que eu descobri a fé. E que eu falei assim, eu tenho muita fé. Quando eu percebi, no momento que eu descobri o cristianismo, e que eu descobri que existe vida após a morte, eu deixei de temer a morte. Eu comecei a enxergar a morte como o desencarne, como uma passagem, como a nossa vida aqui como algo transitório, como a morte algo feliz. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que o meu desencarne vai ser algo muito feliz para mim, eu perdi completamente o medo da morte. Né? Não que eu queira morrer, não é isso. Não quero, eu sei que eu tenho o meu trabalho aqui, fiz o meu planejamento reencarnatório, tenho que cumprir ele, né? Não sei qual é ele todo ainda, né? E graças a Deus eu não sei. E eu tenho que cumprir, né? E enquanto o meu desencarne não acontece, eu vou aqui cumprindo a vontade de Deus, a vontade nos caminhos de Cristo, nos caminhos da fé, né? E, e assim, mas aí naquele momento foi para mim muito marcante. Foi assim, eu percebi o quanto a minha fé era forte, o quanto ela era poderosa. Aí eu comecei a olhar para trás e ver tudo o que aconteceu na minha vida. E aí eu pensava em cada um desses momentos, olha como estava a minha fé. Olha quem estava do meu lado. Olha o que aconteceu. Quem disse que era para aquele, vou contar essa história um dia. Quem disse que era para aquele anestesista estar ali naquele dia? Ele não era para estar ali, entendeu? Sim. Então, são histórias que eu ainda vou contar aqui e sabe, então eu comecei a entender a fé. Eu comecei, e aí hoje, pô, eu sou tão tranquilo hoje com relação ao desencarne. O que ainda me prende, né? O que não é que me prende, o que ainda me faz pensar, meu filho, minha esposa e principalmente a minha filha, né? Já conversei isso com os três. Meu filho me preocupa, minha esposa me preocupa, mas a minha filha me preocupa muito, porque ela é muito apegada a mim. Então, eu sei que o meu desencarne, para mim, vai ser maravilhoso, mas para eles ainda vai causar um certo Ah, transtorno. é, é. Então é isso que eu ainda Então, não né? aprendi. Eu estou buscando aprender a entender que eles também precisam disso, mas eu ainda não aprendi. Eu estou tentando aprender, tá, gente? É por isso que eu estou estudando tanto, estou buscando muito conhecer os caminhos que nos levam ao entendimento.
São coisas que a gente precisa compartilhar com as pessoas que convivem com a gente, né? Dolores está aqui, ó, falando oi para Marilda. Oi, Sônia, bem-vinda. Não basta a gente entender o que é a morte se a gente não compartilha com as pessoas que convivem conosco que aquilo é uma questão passageira, né? Que a gente não está tudo bem, né? Nós não vamos desaparecer, ou melhor, nós não vamos deixar de existir, né? Nós vamos continuar existindo. E aqueles que se amam sempre próximos. Sim. Eles não vão ficar longe, mas é preciso compartilhar com as pessoas sem invadir o direito do outro de acreditar no que ele quiser, né? Mas Sim. você tendo tranquilidade a respeito do desencarne, tendo tranquilidade a respeito da morte do corpo físico, e falando a respeito disso nessa tranquilidade, nessa harmonia, os outros que estão à sua volta vão entender da mesma forma, sabe? Exatamente isso, Estela. Talvez sofrer um baque no momento, mas vão entender depois. A Odete entende bem. Converso com ela, falo com ela, ela já começa a entender. O Lucas já é casado, já tem a família dele, já tem a filha dele, eu já tenho uma neta, que é a coisa mais linda do mundo. Então é um pouco mais tranquilo para ele. Mas já com a Gabriela, é um pouco mais difícil até conversar, porque ela não gosta muito que toque nesse assunto, né? Então, assim, ela já é uma pessoa que faz terapia, porque ela é muito apegada a nós, né? Tanto a mim como a Odete. A Gabriela é muito, muito, muito. Ela vai fazer 20 anos, gente. Tá fazendo cursinho, porque ela quer fazer medicina, ela é bitolada, estuda pra caramba, mas é apegada, sabe? Não tem muito o que fazer, né? Isso é dela, né? É dela. Então É, eu trabalho isso um pouco mais com um pouco mais de dedo, um pouco mais delicado com ela, entendeu? Não dá para eu chegar abertamente e falar, Gabriela, quando eu morrer, sabe como é que é? Não, não dá, né? Não é assim. Não dá para ser, tem que ser bem calmo com ela e devagar, bem devagar, né? Com as outras isso, pessoas já dá é para isso. conversar um pouquinho mais, falar que eu já sou, que eu não tenho mais medo, não tenho mais, não, muito pelo contrário. Eu sei que vai ser uma coisa muito legal. Eu imagino que vai ser uma coisa muito, pelo menos é a minha consciência que me diz isso, né? É. Eu Mas acredito muito. a gente tem que pensar nisso, né? Tem alguns conceitos, uma hora nós vamos falar sobre isso, tem alguns conceitos que foram generalizados também no movimento espírita e que são equívocos quando a gente tem mais atenção às obras básicas, principalmente, né? E um deles é achar que todo mundo tem que passar pelo umbral. Tem gente que fica bravo quando eu falo isso. Ah, é muita pretensão. Não, não é pretensão. É a leitura mais atenta às obras do André Luiz e, Sim, antes deles, as obras básicas. Nas obras básicas, em momento nenhum se diz que todo mundo vai passar pelo umbral. Ninguém diz isso. E mais, quando a gente vai ler Céu e Inferno, nos depoimentos dos espíritos, fica evidente que nem todo mundo passa pelo umbral. sim, É muito diferente, né? É muito claro isso. Então, é preciso que a gente desmistifique o desencarne como sendo um momento de abandono dos seres queridos, dos seres amados, né? E de sofrimento, porque todo mundo passa pelo umbral, não é isso. Inclusive, a Tininha, minha irmã, fala muito sobre isso, já faz muito tempo que ela fala sobre isso, e essa semana ela ainda comentou comigo. A Paula, que é nossa irmã mais velha, desencarnou em 2022, não passou pelo umbral. Aí eu olhei para ela e falei assim, era santa que nem nós. então, mas isso você está falando, né, o próprio falou de André Luiz, né? O livro Nosso Lar tem vários exemplos disso. Vários exemplos de pessoas que não passaram por um umbral. É, Né? Exemplos de pessoas que ficaram poucas horas em umbral. Né? Então, assim, é não exatamente é isso. Nem todo mundo precisa passar por um umbral.
não eram seres perfeitos. Mas isso é Inclusive, tem cultural. a história de uma dessas pessoas em que ela nem era, vamos dizer assim, tão sofredora, mas era extremamente caridosa e sofria um pouco na mão do marido também. Mas ela foi direto. O marido foi para umbral e ela não. Olha, eu vou contar um segredo para vocês que ainda estão aqui nos assistindo. O Kleber estava preocupado, porque falou assim: a gente vai fazer uma live curta, porque nós só vamos Eu falei apresentar isso, é o verdade, é programa. verdade, é verdade. É, 1 hora e 5 minutos que nós estamos no ar. Só, já estouramos o nosso tempo, logo no primeiro dia. Eu falei para Estela, eu falei, Estelinha, vou fazer uma coisa curta, que é o primeiro dia, eu vou estar nervoso, eu não, né, eu tenho lá preparei alguma coisinha para falar, mas não vou seguir roteiro, porque é um bate-papo, né? Acabei, se eu usei aqui do que eu escrevi, 20% foi muito, né? Então, é isso, a gente acaba saindo mesmo, porque o assunto é muito gostoso. É, E agora, só quero deixar aproveitando, né, como eu disse no começo, hoje era mais contextualizar o programa, né, mostrando um pouquinho essa questão da fé, mas a partir dos próximos programas, vamos contar histórias de fé, né? Alguns casos, algumas histórias que eu passei, vou trazer alguns convidados. Eu tenho um convidado, o Bill, né? Ele é cego, né? Ele não enxerga nada. Acho que você conheceu o Bill. conheci, Você conheceu o Bill, conheci, né? E ele tem excelente. histórias assim maravilhosas para contar, né? Ele é cego, teve câncer e mesmo assim, acho que ele tem 3 escolas de dança, não é isso, Estela? Uma coisa assim. Ele ensina É, dança. Ele é um cara espetacular. Eu vou trazer o Bill aqui também para contar as histórias dele. Vou trazer a Vitória, também já se comprometeu comigo. Tem também outras pessoas, a Kelly, o Hélio, são pessoas também que já disseram que estão com vontade de participar do programa. E aí vamos contando histórias de fé. E aí depois a gente discute à luz do cristianismo e do espiritismo. Não é esse, Estelinha? então não se esqueçam, quarta-feira que vem, 10h30, estaremos aqui novamente, viu? É, a gente vai abrir a sala, né? Vai criar o lugar, o link para a transmissão, possivelmente sempre às terças-feiras. Então, mas vocês já fiquem preparados. Quarta-feira, 10h30, aqui no canal Renovando Consciências, e se tudo correr bem, a semana que vem também no canal Caminhos da Fé. A gente compartilha com vocês, mas já fiquem ligados aí, preparados, tá bom? Para acompanhar a gente toda quarta-feira. E vocês que já estão inscritos aí no Renovando Consciências, se inscrevam também lá nos Caminhos da Fé. E ativa o sininho lá também. Aí você já aproveita e dá uma força pra gente lá também. Tá bom, É gente? isso aí. Muito bem. Olha lá, Ernestina, como falamos aqui na Bahia, o programa é Porreta. Muito obrigado, muito Excelente, obrigado. Quem excelente. foi que mandou essa? Ernestina, É Ernestina. Ernestina, Obrigado, Ernestina. é Gente, uma boa Ernestina semana para Porreta. todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Beijo, até semana que vem. Beijo para todos, até mais.